Boa noite a todos. Em breve mais uma live. Oi, Luma. Boa noite, Ivana. Nossa convidada já entrou. Daqui a pouco a gente já começa. Patrícia, obrigada pela presença aí de Uberaba. Saudades. Boa noite, Luma. Vamos só aguardar o Facebook informar. Renata, Cris, muita gente legal aqui chegando. Boa noite a todos. Sabrina, que saudade de você. Então, boa noite, Kelly, Rafael, obrigado pela presença. O tema de hoje é um tema assim que do dia para a noite nós somos surpreendidos, tivemos que adaptar as novas demandas em razão de um momento de saúde pública e o papo é sobre a importância, né, da educação, né? E a educação em tempos de pandemia, o que alterou, quais foram os novos desafios, os novos fazeres. E nós temos hoje uma pessoa que que eu amo muito, que eu gosto muito. Lá, Kelly, obrigada, Kelly, obrigada, Rafael. Que é a Ivana Lodge. A Ivana foi minha amiga, né, lá na faculdade, quando eu dei aula lá também. Ela continua firme, eu também, mas e nesses questões agora de EAD, de trabalho remoto, homeschooling, as pessoas confundindo tudo, achando que vai vir para ficar e que vai substituir o presencial. E tá explicando essas questões para vocês, para estar informando o entendimento também e dizer que todos foram, né, pegos de surpresa e todos estão dando o seu melhor. Pelas dificuldades também que muitos alunos têm, né, de estar batendo um papo a respeito dessas questões que aconteceram aí e que estão trazendo um novo debate na educação, de um modo geral. Eu vou chamar a nossa convidada para ela se apresentar. Um momento. Oi, Boa noite, Wanda, maravilhosa, poderosa, tudo bem? boa noite para todos. Eu queria agradecer pelo convite, né? Assim, a gente que trabalha na educação há tanto tempo, não para nem para pensar muito sobre o momento, apesar de tantas mudanças que nós tivemos que enfrentar. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, sobre uma coisa que eu tenho muita crença, que é a educação. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação para todos, mas dando uma ênfase hoje na questão, né, do professor que se reinventou do dia para a noite, né? Eu costumo Exatamente. dizer que nós, parece que dia 17 de março, nós demos aula à noite, né, normal, e dormimos, né, enquanto professores do presencial, e no outro dia, no dia 18, nós acordamos como professor de aulas remotas, sendo que foi uma experiência que muitas pessoas nunca tinham vivido nada a respeito. Eu, assim, a gente vive, mexe, mas a gente teve que aprender muita coisa. Mas aos trancos e barrancos, né, nós conseguimos nos adequar e vamos melhorando. Foram feitas muitas coisas como cursos, como treinamentos, e a gente em casa, na angústia, né, do momento, que trouxe muita insegurança para a gente, afastado de todo mundo, preocupados, né? Mas fluiu de alguma forma. Claro que teve
dias difíceis, momentos difíceis, alunos resistentes, nós resistentes, mas a gente tentou fazer o melhor. E aí, o que você quiser saber, nós vamos conversar aqui agora. Vamos lá. Eu queria Eu queria que você agradecer a todos. apresentasse as matérias que você ensina. Eu falo assim, né, que eu tenho 30 anos de profissão, 26 de Uniaraxá, né? Há 10 anos que eu estou só no Uniaraxá. Então, eu praticamente, Maristela, eu já passei por todos os cursos do Uniaraxá, né? A minha área é mais a área de humanas, eu trabalho disciplinas como filosofia, sociologia, antropologia, ética, as matérias do curso de pedagogia, que é uma das minhas formações, então, assim, e eu gosto muito dessa parte. Eu já trabalhei muito com metodologia da pesquisa. Então, assim, se você me perguntasse qual a área que eu mais gosto, eu, sem sombra de dúvida, eu falo que é a ética, né? Eu já escrevi muita coisa, assim, tem gente que ri de mim porque parece assim que é uma luta sem vitórias, né? No momento que a gente vive no Brasil há tantos anos, mas eu acredito, né? Tem um ditado que eu gosto muito que fala assim que a grandeza das pessoas é medida não pelo tanto de recursos econômicos que ela tem, mas pelas atitudes. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que o caráter da gente, que eu costumo dizer que é a nossa marca profunda, é algo que ninguém tira e que ninguém compra, né? E que a gente não pode também comprar do outro. Então, eu Exato. acredito muito nisso, Maristela. Eu falo assim que, independente da profissão, independente do que a gente faça, né? Às vezes a gente leva uma vida inteira para construir essa credibilidade, para construir esse nome que a gente passa para os outros, essa imagem, e às vezes por uma coisa tão besta a gente joga tudo fora. Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu acho que a postura, né, o que a gente é enquanto pessoa, é um diferencial, né? É algo que tem valor de verdade, por mais que o mundo aí ao nosso redor esteja dizendo muitas vezes que não é assim, né? A Mas gente é tem que isso. manter. Tem que manter a Mano, postura, tem que manter o caráter. apesar dos pesares, né? Porque as adversidades em volta da gente, os desvios de rotas de tudo que a gente vê, muitas vezes nos desanima, né? Mas eu acredito, acho que é por aí que a gente vive uma vida mais plena. Eu gosto muito de uma fala do Aristóteles, né? Lá antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, quando eles eram os clássicos da filosofia, ele falava uma coisa e eu acredito muito nisso, que a gente nunca pode ser feliz sem ética, que a felicidade, né, ela só existe se você for uma pessoa ética. E eu acredito nisso, porque eu vejo assim, mais ou menos aqui da gente deitar com a cabeça no travesseiro de noite, né, e estar tranquilo e estar assim, nada te angustiando, É né? isso Mas é por mesmo. aí. Em primeiro lugar, também falar que tive a honra e o prazer de dar aula para o seu esposo, de dar aula para sua É, filha, que são pessoas justamente. assim, Essa troca, né? inteligentíssimas pessoas. Conheci a sua família, Lorena lá do Pilates, viu? É, Assim, realmente assim, tá de parabéns, pessoas boníssimas aqui na nossa que isso. cidade, que estão Obrigada. transformando, fazendo história aí e fazendo um ser humano melhor. Eu não sei, ô Maristela, se você sabe, mas eu sou bisneta da Alice Moura, que tem o Não, nome da escola. Ela é vó da minha mãe. E assim, a minha mãe fala, eu não conheci, porque quando ela faleceu, a mamãe tinha 11 anos. Foi um acidente, morreram 7 pessoas, foi até uma tragédia na época. Mas a mamãe fala que eu sou a avó Alice que voltou, sabe? Porque que ela foi uma legal. grande educadora, né? E assim,
Só que a mamãe disse que eu sou mais antenada e tal, porque ela viveu numa época que as mulheres eram ainda, apesar dela ser uma mulher à frente do seu tempo, mas que as mulheres eram vistas, né, como aquela que tinha que ficar em casa, né, que o marido é que mandava. E ela rompeu com isso tudo na época, apesar de continuar sendo mãe, apesar de continuar tendo, ela teve 8 filhos. Então, assim, a minha família tem muitos educadores, né? Então, acho que o sangue aqui Tá no foi sangue. forte. Muito bom, parabéns. Aham. Aí, vamos lá. Como assim foi do dia para a noite, igual você falou? Foi dia 17 de março, aquela situação incerta, e a partir de amanhã você já tem que ter uma nova didática, uma nova forma de dar aula, e Isso, assim, isso aí assolou o Brasil inteiro. Estima-se todo que mundo. 52 milhões de estudantes estão aí nessa situação. Uhum. E muita crítica em cima daquilo que já não era 100%. Então, a gente já tinha É, problemas estruturais, né? Como falta justamente. do aluno carente, ou aluno que não tinha acesso a uma internet. Tem o problema do aluno que tem a internet que não quer estudar, né? Uhum. E o professor, além de ser ali a alma responsável ali pelo estudo, por incentivar o aluno a crescer, a aprender, ele ainda teve que mudar completamente. Ele teve que sair, ele É. ia para a faculdade, ia para a sala, encontrava ali 40 alunos, dava sua aula e ia Uhum. embora. E agora você está administrando 40 alunos em casa. Eu queria que você me É, falasse como que foi aham. essa adaptação. Assim, para mim no começo foi assim muito difícil mesmo. Por quê? Eu tenho aqui em casa, né? A gente tem aqui um computador, né, da casa, e esse computador ele não tem, ele continua aqui, nem câmera e nem microfone. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu tive que comprar uma câmera e um microfone. Aí você está lá em plena aula remota, a internet, como você sabe que é na achar, deixa muito a desejar, né? Ela caía, ou então ficava lenta, isso do meu lado, né? E aí, o que que aconteceu? A minha filha mais velha, ela mora em Campinas, ela veio para cá também para trabalhar, porque ela estava em casa e a gente achou melhor. E ela precisa muito da internet. Nós tivemos que pôr outra internet aqui em casa, então nós duas internets. E eu na luta com o meu computador. E por uma grande alegria, né, elas me fizeram uma surpresa, que foi uma surpresa mesmo, e me deram um notebook no Dia das Mães, né? Então agora eu Oh, estou com uma máquina muito boa. Só que tem hora que a internet me deixa na mão. E assim, é igual você falou, as pessoas, umas têm acesso, outras não têm, como muitos professores também do Unirachá tiveram que se adaptar, né, em todos os sentidos, mas em todas as escolas, em todos os lugares do Brasil, mas uma coisa que nos deixa muito angustiados é que as diferenças, né, entre aqueles que têm acesso com aqueles que não têm nada, às vezes não tem nem um lanche direito, que é o que eles tinham na escola, isso aí, infelizmente, trouxe à tona essa triste realidade da educação no Brasil, né, em que uns têm demais, uns têm o que precisa, mas temos uma grande parcela que não tem nada, né? Então, assim, houve muita gente que evadiu das escolas, a gente sabe disso. Eu não estou criticando ninguém, porque é um momento ímpar, nós nunca tínhamos imaginado viver uma situação dessa, e é o que a gente tem para agora, né? Eu acho que os professores eu aplaudo os professores porque eles deram um show aí pelo Brasil inteiro, às vezes com o mínimo de recurso, né? Então, assim, a gente percebeu de uma maneira muito clara que o professor é insubstituível, ele não é o todo-poderoso, ele não é o mais importante, mas ele é insubstituível num país em que se valoriza muito pouco esse profissional, né? sim. Num país onde a gente percebe que tem professores que têm três cargos, três trabalhos, três escolas diferentes para conseguir ter minimamente uma vida
que não seja indigna, né? Araxá é uma cidade muito bem servida, a gente sabe disso, em relação à educação, em relação a esse apoio aos professores, mas a gente sabe que isso não acontece no Brasil inteiro, né? Eu acho assim que não é porque eu sou professora, não, filha de professora, neta, bisneta, mas eu acho assim que o professor deveria ser uma das profissões mais bem pagas e mais valorizadas de qualquer lugar do mundo, né? Até Porque porque é a que forma todas as profissões, né, Ivana? justamente, todas as profissões passam pela gente. Tem professor ruim? Tem, como toda profissão tem. Mas, assim, para que ele tivesse condição de investir mais na sua formação continuada, nos recursos para oferecer uma aula melhor, uma atividade diferente em sala de aula. Então, assim, é uma série de questões, né? Que quantos anos a gente fala nisso, desde que eu entrei para a educação. E assim, professor mendigando piso de educação. Então, assim, são coisas que agora eu acho que afloraram de uma maneira muito clara, né? Mas infelizmente eu acho que o povo brasileiro tem uma memória muito curta, né? E depois que isso tudo passar, eu acho que toda essa dedicação, essa forma de se enquadrar numa nova realidade, não sei como que, acho que não vai ter o valor que a gente sempre quis que tivesse, né? Eu tenho um pouco eu sou meio, né, nem é positivo e nem negativo, é uma questão de meio pé no Realista, chão, pé realista. no chão com isso, realista. Mas eu tenho alunos, Maristela, como eu trabalho também no EAD, a gente tem um aluno que é de perfil para aulas em EAD, à distância, e os alunos que não se adaptam à aula à distância, né? À aula presencial. São públicos diferentes, e sempre vai existir esse público diferente, né? Então, assim, no começo tinha aluno muito resistente, eles falavam que a gente estava trabalhando em EAD, e não é em EAD, é em É, aula tem que remota, fazer porque em EAD essa a gente não está distinção. presente ali, né? Então a gente tem que preparar, é muito mais cansativo. E a gente dá aula, eu costumo dizer que eu dou aula aqui nesse ambiente, que é o meu escritório aqui em casa, e a gente dá aula, parece que passa um caminhão em cima da gente quando a gente sai daqui, porque o desgaste é muito maior. Tem aluno que não tem câmera, então às vezes você tem a sensação que você está falando para ninguém, sabe? Então é uma sensação muito angustiante para a gente também. Mas a gente foi, né? Assim, é o que a gente pôde fazer, mas assim, de certa forma, tem dado certo dentro desse momento, né? Nós não agradamos todo mundo, né? Tudo que a gente faz não é o que a gente gostaria de estar fazendo ali daquela forma, mas não tem outro jeito de fazer. Então, assim, foi um aprendizado, um aprendizado. Mas, assim, outro dia a gente teve uma conversa, uma palestra, através da professora Fabíola, da Secretaria de Educação, pessoal lá, que falou com o Zé Pacheco, o criador da Escola da Ponte lá de Portugal, que atualmente mora no Brasil. Eu já conhecia ele e tal, mas é bom a gente ouvir e reforçar. Ele falou assim que não adianta nenhuma parafernália, né? A melhor tecnologia, o melhor computador, as melhores metodologias, se não tiver um bom professor. É o bom professor que faz a coisa acontecer. E ser bom professor é ser o mediador, né? Ninguém é dono de nada, ninguém sabe mais que ninguém. Tem aluno que sabe coisas que a gente não sabe, a gente que trabalha com adulto, isso ainda fica mais evidente. Mas essa troca, então o professor vai mediar essa troca, né? Na E eu verdade, a gente acredito tem que nisso. inspirar, né? Nosso papel é mais Inspirar, inspirar, é, fazer o aluno aprender por justamente. si só, crescer, identificar Uhum, e construir o conhecimento, né? é Porque isso mesmo. jogar para nós a responsabilidade de só passar, isso é muito pouco. É, E na verdade, a nossa missão é muito mais ampla, que a nossa uhum, missão é estar ali acompanhando o crescimento do ser humano, isso né? mesmo.
Eu concordo plenamente com você. E assim, Maristela, eu sempre falava isso com você, você sabe, lá no Inerachá, uma coisa que eu admiro muito em você é a sua energia, né? Eu fico Obrigada. impressionada, a Mariana também comenta isso comigo, que aqui você devia contar para a gente onde você arruma tanta energia, né? Porque às vezes você faz aquele tanto de coisa, exercendo a profissão de advogada e aquele monte de coisa. Eu lembro quando você está estudando, fazendo seus cursos lá, o doutorado, indo para São Paulo, e sempre com aquela energia, eu falei que eu não sei, não, isso aí eu queria descobrir onde que é a sua fonte da juventude. Ah, Porque tem hora que a gente está. A gente sabe, claro que tem uns momentos que a gente está para baixo, está desanimado, mas é admirável esse alto astral seu, esse bom humor. Eu acho que isso, assim, é tantas adversidades que nós enfrentamos, né, na vida, que você enfrenta, eu entendo, mas eu admiro muito, é uma característica sua e que os alunos, né, conhecem muito bem, porque os alunos conhecem a gente, às vezes a gente nem imagina o tanto que eles conhecem a gente, né? Então, é outra coisa que eu acho, é o bom humor que a gente precisa ter. Às vezes você está com um problema, mas na hora que você entra para a sala de aula, o seu aluno não tem culpa daquilo, né? O seu aluno não. está ali, você tem que procurar dar o seu melhor. Quantas vezes a gente está preocupado, quantas vezes a gente às vezes não está bem, a gente está até meio adoentado, mas aí a gente vai, né, respira fundo e lembra que quem está ali é o meu aluno, que ele precisa, que ele não tem culpa de nada, não é fácil, eu sei que não, mas é uma das coisas que eu sempre admirei em você e que isso sempre apareceu no seu cotidiano lá de Obrigada, professor. Ivana. Ah, Ivana, Isso é é o legal, eu seguinte, admiro, sim. a gente, assim, até estava conversando com uma amiga essa semana, que é a nossa, Uhum, qual que é a minha missão, qual que é a paixão. E a gente, como professora, é muito bom ver o crescimento do outro, uhum. né? Você pegar ali e Isso. ver a pessoa no primeiro período e acompanhar até o 10º e ver a pessoa É uma tendo coisa condições de incrível. caminhar sozinho, de Uhum. nossa, isso aí para mim não tem preço. Então, Não tem, não. até quando a Não gente entra em tem. sala de aula, fica tudo para trás mesmo, porque o melhor da sala de aula, o melhor de ser professor é o contato com os alunos. E eu tenho certeza que os alunos também estão sentindo muita falta desse contato. Com Porque certeza. não adianta, igual você falou, ter a melhor parafernália, o melhor luz e saber usar todas as técnicas digitais, sendo que Aham. o que vai inspirar o aluno o nosso É, dom de ensinar, a nossa vontade de fazer ele crescer, né? Então, justamente. é isso aí que me dava o suporte, sabe? De É. estar de tá E a fazendo uma gente vê coisa um boa. aluno brilhando, né, conquistando o seu espaço, superando as suas dificuldades. Eu falo assim que para a gente que está ali no dia a dia, isso fica muito evidente, né? É o o aluno que descobre, ele muda até a postura dele, né? O jeito de andar, a forma como ele fala, a forma como ele encara as coisas, até a forma como ele cuida dele mesmo, né? Então, assim, como é que a educação ela é transformadora, né, em todos os sentidos. Então, eu falo assim que é muito triste a gente pensar. Até outro dia eu terminei de ler um livro lá, falando, até um livro, uma biografia. A gente às vezes reclama muito, mas esse livro fala do Paquistão e do Afeganistão, né? Então, tem horas que a gente lê coisas assim, como já li de outros lugares, parece que é uma coisa até meio fora do mundo, meio surreal mesmo, né? Então, assim, nós temos problemas? Temos. Nós temos que melhorar a qualidade? Muito. Nós temos descaso governamental? Temos. Nós temos pouca valorização social? Sim, apesar de que quando você fala em professor, muda a questão, mas no dia a dia a gente não percebe. Mas a nossa realidade enquanto povo, enquanto Brasil, apesar de tudo, é uma realidade que ainda não é ruim, né? Não é das piores que existem. E a gente precisa acreditar que é possível mudar, apesar de tantas diferenças num país tão grande, né? Porque se a gente que é professor não acreditar, quem que vai acreditar, Não, não né? dá. A gente precisa de ter mais pessoas para nos defender, a gente precisa ter pessoas que têm essa visão, que conhecem, porque é muito fácil criar a lei para uma pessoa que nunca pisou no chão da sala de aula, né?
Então, eu falo assim que a gente às vezes vê umas leis, esse não é possível que essa pessoa está falando da educação, porque é muito fácil escrever no papel, mas implementar no cotidiano é simplesmente criar uma lei, né? E criar a lei para os outros cumprir é muito fácil também. Então, assim, eu acho que quem está na educação, isso eu sempre falei, tem que ser gente que conhece de educação, já viveu, ou que já participou, que já tentou entender ali, porque mesmo que nunca trabalhou, mas que estuda, que pesquisa, que vai lá no campo, né? Porque é muito fácil falar, mas no dia a dia ali, quem vive mesmo somos nós, né? A É, diretora, a faxineira, o professor, o coordenador, e aí vai. Então, assim, é por aí. Não adianta se você colocar quem seja lá em cima, ou aqui na cidade mesmo, se não for uma pessoa que conheça minimamente do que vai fazer, do que vai tratar ali. Então, são coisas simples, às vezes, apesar de complexas, que muitas vezes não acontecem, né? Que a gente viu aí ao longo da nossa história do lado bom e do lado ruim. Então, precisa achar um caminho aí e esse caminho permanecer. Porque, já que a gente está falando aqui de leis, é muito triste, é uma coisa que eu acho que você pensa também, quando, por exemplo, tem um governo. Aí ele está fazendo um negócio que está começando a dar certo, entra um outro governo. Aí parece que desmancha tudo que aquele governo estava fazendo para recomeçar do jeito que aquele governo queria. Então, eu acho que em educação deveriam ser criadas leis quando houvesse mudança, né, governamental, entrasse outras pessoas, que isso é bom renovar, mas que fosse obrigatório dar seguimento, que que aquela não lei houvesse um não fosse retrocesso, né? é, que a lei fosse da educação, que a lei fosse nacional. E aí ela teria que ter continuidade, porque assim, a educação não muda em 4 anos, a educação demora 20 anos para dar um resultado de lá na frente. Então, se começar, faz 4 anos, muda 4 anos, nós não vamos andar nunca, né? Então, Não. é uma coisa que o Brasil tinha que. Eu não sou especialista nessa área, mas eu ouso dizer isso. E os alunos É estão assim. elogiando, viu, Ivana? Falando que Ah, é obrigada. Eu gosto mais competentíssimas. desses alunos meu, né? A gente fala nisso, tem hora que você encontra aluno que tem anos que não vê, eu sou péssima de guardar nome. Isso eu sempre é uma característica. Mas eu nunca esqueço uma aluna, a fisionomia dele, às vezes, uns, né, a gente lembra mais, mas é muito bom, né? A gente É, encontrar e ter esse brilho no olho. Então, a gente sente que vale a pena, né? vamos É aproveitar aqui, assim. Ivana, vamos fazer Ah, só uma distinção para as pessoas ah, entenderem, né? Lembrando que a situação que nós estamos vivendo é temporária, é o que a gente isso. pode ter no momento. Não quer dizer que vai substituir o presencial pelo EAD. EAD é EAD, presencial é presencial. E uma coisa não, é igual você falou, a questão de perfil, uns alunos dão certo para o EAD, outros não. E explicar para as Uhum. pessoas que o EAD é totalmente diferente e estudado para funcionar. Existe ali o professor Isso. roteirista, existe o professor conteudista, existe uma organização toda por trás para verificar as atividades, né? E que aconteceu Aham. conosco foi uma situação emergencial, né? É. Que nos Saúde pública, né? emergencial e que não dá para substituir, gente, não dá para substituir o É, contato. A escola não dá. veio aí para mostrar que é fundamental como interação social, como crescimento social, e principalmente as crianças, né, são as mais penalizadas. No ensino superior, a gente Justamente. já tinha que se virar, a gente tinha que ser mais criativo e utilizar de outras mídias. Mas Uhum. na família, né, que está tendo que acompanhar, às vezes, o caso das crianças, para estar É, acalmando o coração dessas famílias também, é. que Eu imagino está tudo que, muito que novo, tem né? sido muito difícil para as É famílias, muito assim. difícil. Eu já não tenho mais filhos na escola, né? Assim, então, assim, mas como professora eu imagino, porque a gente, como mãe, a gente perde muita paciência, a gente não tem a metodologia, a gente não tem a didática.
muitas vezes a gente tem até conhecimento, né? O conhecimento, mas na hora de passar isso para o filho, a questão da disciplina de horário, a disciplina de concentração, em casa tudo se torna mais difícil, né? Essa questão do O aluno não poder ambiente, estar com né? um colega, né? Então sente falta, ele sente falta daquela rotina de levantar, de ir para a escola, né? De voltar para casa, por mais que ele reclame, é algo que faz parte daquele cotidiano dele desde pequenininho. E agora, de repente, ele teve que se adaptar, né? E sofre. Ele, né? Ele quer mostrar que ele não está feliz ali de alguma forma, né? E para a família é muito difícil, né? Eu fico imaginando os pais, né? Pelejando com tarefas ou fazendo o aluno assistir a aula, cumprindo com as tarefas que são marcadas. Então, assim, foi uma coisa inédita no sentido geral. Mas é igual você falou, né? Não é para sempre. Se Deus quiser, nós vamos. Eu acho que a solução aí, no caso, vai ser a vacina, né? Não tem, eu não vejo outra solução, porque não é igual a outras doenças. Pode ser que daqui a uns anos seja, mas por enquanto ainda não existe, nosso corpo não tem como lidar com isso. E eu fico pensando que é a vacina, né? E como que essa doença ela se dissemina. Países, por exemplo, da Europa, que retomaram tudo, tá, muitos países já estão vivendo lockdown de novo, né? Eu vi lá na Inglaterra, parece que alguns lugares da Espanha. Então, assim, é algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Nós tivemos que ir aos poucos criando formas de entender como que é o processo dessa doença, como que isso funciona. E é admirável também, porque eu acho que nunca na história da farmacologia, né, das pesquisas científicas, nunca a gente teve um avanço tão rápido em busca de uma vacina. Vamos rezar agora para ela dar certo, né? Que ela seja É, realmente eficiente. para estar Mas vai recebendo os passar. alunos, né, de forma acolhedora, de forma É, segura, né, num ambiente e, assim, um ambiente correto, né, então uhum, delimitado. A gente tem que ter isso. paciência mesmo. Paciência, a palavra eu acho que é essa. Porque, assim, eu fico falando, a gente tem saudade. Tem gente que está se abraçando, que não está se cuidando, infelizmente, tem aqueles que não se cuidam e não cuidam do outro. Mas, assim, aquela vontade que a gente tem de sair na rua sem preocupar. Quantas vezes a gente já saiu, esqueceu a máscara, teve que voltar, né? É, eu já estou trabalhando presencialmente no administrativo, então as nossas salas foram modificadas, né, o ambiente foi modificado, mas eu vou ser sincera, todo dia eu vou morrendo de medo, porque por mais que a gente tome os cuidados, que a instituição tome os cuidados, ninguém garante nada. Então, assim, é algo que a gente está o tempo inteiro naquela questão de acerto e erro, né, de medo, de insegurança com o que vem pela frente, mas a gente tem que enfrentar de alguma forma, né? E nós estamos enfrentando, e todo mundo, bem ou mal, né? Uns melhores, outros piores, nós vamos vencer isso que nós estamos vivendo, esse momento que o mundo está passando, com certeza. É outra coisa assim também para acalmar, assim, principalmente as mães, os familiares assim, que Uhum. têm crianças, e foi muito já debatido se se não seria ali o fato de ter acontecido essa pandemia ser uma Uhum. porta de ingresso aí para o Brasil estar aceitando o homeschooling, que É, substituindo totalmente ali a forma didática do ensino fundamental, médio, para estudar em casa. Aqui no Brasil eu ainda não não é acredito nisso, permitido, não, né? Eu queria que você Maristela. desse sua opinião. Uhum. Eu acho assim, né? Essas mudanças de processos, de tecnologia, de mídia na educação, isso aí não vai mudar. É bom que não mude mesmo, que bom que a gente tem isso. Só que eu acho, né? Claro que tem umas pessoas que defendem isso, cada um com as suas ideias, mas eu acho que não vai haver essa ruptura aí de estudar, né, em casa, igual você está falando. Eu acho que a escola ela não vai perder essa função, esse papel que ela tem aí.
Então, o que que vai acontecer depois que tudo isso passar, né? A gente vai perceber, e eu acho que as escolas, com todas essas vivências, esses aprendizados que nós estamos passando, vai haver uma mudança metodológica. Eu acredito que às vezes possa haver daqui para frente uma mudança de carga horária, né? Às vezes vai ser um período na escola e as outras questões serão feitas em casa, mas eu acho que ao mesmo tempo isso aí vai ser mais, vai favorecer, né? As classes que têm acesso melhor a esse tipo de tecnologias e pode ser um fator que vai excluir aqueles que não têm. Então, eu acho assim, num país, principalmente num país como o nosso, que tem uma diferença social, né, muito grande e uma diferença de condições de vida muito grande, eu acho que isso não acontece, principalmente com esses alunos que são a grande maioria, que precisam realmente da escola, todos os sentidos, né? Então, eu assim, as mudanças vão acontecer, nós temos aí acesso a muitas tecnologias, a muitos programas, há muito material que a gente não usava antes, que a gente deve continuar usando, e é necessário que a gente use, porque tem uns que são muito legais, mas é o que eu te falei, né? Nada substitui essa relação professor-aluno. Tanto é que a gente tem alunos que não se adaptam de jeito nenhum ao ensino remoto, né? E temos alunos que se adaptam. Então, temos alunos que fazem opção pelo ensino à distância, que é uma coisa que chegou e que vai continuar, né, em todos os níveis. Mas temos alunos que não, que vão continuar a opção pelo ensino presencial. Então, é isso, a escola, mais uma vez, vai se adaptar, vai se encontrar, e principalmente é necessário que a sociedade, né, ela se veja nesse novo modelo, né, didático, pedagógico, que a gente pode fazer acontecer, mas que eu não acredito que vai ser totalmente em casa, não. Até porque eu acho que essa relação humana, essa troca humana, é uma das coisas mais essenciais que a escola oferece para as pessoas, e isso em casa não tem jeito, Não tem, né? exato. É. Eu queria que você me falasse também, Ivana, como professora atualmente de filosofia, o que que você está fazendo, quais são essas didáticas que você está aplicando para fazer o seu aluno entrar, né? Entrar de cabeça aí no aprendizado e num momento tão complicado. Como que você está fazendo? Tá, é assim, a gente tem um momento que tem que ter a explicação, isso é óbvio, né? Então, o que é assim, uma coisa que eu faço? Não, eu disponibilizo aquele material que eu vou trabalhar antes, para o aluno já ter um acesso a ele, né? Tudo que eu faço, eu disponibilizo. Por exemplo, se eu quero que ele veja um filme, eu peço antes, eu indico um vídeo para ele assistir para as aulas seguintes. Eu passo uma atividade para ele fazer, eu uso muito, eu gosto isso presencialmente também, eu faço. Eu gosto muito de ouvir o aluno. Então, assim, algum momento da aula é para a gente discutir. Isso tem dado certo, Debates, né? né? Em algumas turmas dá melhor, mas tem dado certo. Tem uns alunos que enrolam a gente, você sabe, né? Eles entram ali, tiram a imagem, a gente sabe, mas é aluno, né? Mas tem dado certo. E assim, eu sempre usei muito vídeo, muito texto, muito filme, muita imagem. Mas uma coisa que a gente tem usado agora, que inclusive foi indicado pela instituição, né, pelo Nenachá, existem uns programas aí que a gente nem sabia, né? Alguns a gente sabia, mas nunca tinha usado. Então, por exemplo, tem o Mentimeter, que é um programa que você pode usar não só na educação, mas pode. Kahoot, que é um programa, apesar dele ser todo em inglês, mas dá para a gente adaptar. Tem o Jamboard, que é um programinha que você pode montar, tipo uma apresentação, um desenho, uma imagem que todo mundo participa, e alguns outros. Então, assim, a gente, claro que isso é só um momento da aula, né?
Mas, assim, tem funcionado. Em alguns conteúdos é mais fácil, né? Depende, porque tem alguns conteúdos, às vezes, que a gente trabalha, que é muito difícil, às vezes, até buscar material, apesar de ter tanta coisa, mas material interessante. Mas, assim, igual eu te falei, é algo que demanda, a gente gasta muito mais tempo para fazer uma aula, às vezes, de conteúdo de meia hora para depois passar para as outras atividades, do que a gente fazer uma aula para dar lá uma aula de 1 hora e meia na instituição. Porque, querendo ou não, presencialmente, aquela troca, ela é mais constante na sala de aula, né? Mas tá funcionando. Mas é interessante que a única coisa que eu acho ruim, né, nesse processo todo é justamente você ficar assim. Tem alguém aí, pessoal? Ó, fulano, você está aí? Fala alguma coisa. Aí, assim, parece assim, tem hora que a gente fala, cadê o aluno, né? Mas, assim, tem ido, tem funcionado, com as exceções. Então, é isso, né? A gente se adaptou. Igual eu falei, nós dormimos dia 17 como professor presencial e amanhecemos dia 18 de março como professor online, né? De aula remota. Então, é um período muito curto para a gente se organizar e mudar. Mas fomos, fizemos, né? E as provas, Altura Ivana, como é que está sendo essa questão das avaliações? não tem outra solução, infelizmente, né, Maristela? A avaliação também é online, né? A gente sabe que tem cola? Tem. Tem alunos e alunos? Tem. O que que a gente tem feito? É outra coisa que nos dá mais trabalho, né? A gente tem tentado criar questões para evitar, né? Se o aluno tentar colar, ele vai ter muita dificuldade, vai gastar muito tempo, então não vai dar tempo, porque a prova tem um horário para começar e para terminar, e depois que termina, o aluno não faz mais nada. Então, assim, por exemplo, hoje mesmo eu estava corrigindo prova, aí o que eu fiz? Às vezes eu pego uma questão, eu tento criar alguma coisa ali para causar levar um grau de dificuldade maior. Então, assim, eu tenho muito mais trabalho, questões abertas, né? A gente tem que colocar. Então, é online, não tem outro jeito, né? A gente está tendo que usar desse recurso. Como a gente está usando a CQG, né? Que é a nossa avaliação de controle de qualidade, que é uma questão que tem no Nenachá também. A gente vai fazer a segunda vez agora, nesse primeiro e agora foi online, né? E eu acho que foi uma experiência muito boa, porque é uma prova extensa. Se o aluno for começar a buscar colar da internet, ele não vai dar conta de fazer a prova, né? Então, assim, a gente está achando que vai ser uma experiência que não vai mudar, que vai continuar mesmo depois que nós retomarmos a aula presencial. Vai ser feita online, mas aí não sei se vai ser feito na instituição, a gente vai levar os alunos para o laboratório, naquele horário vai ter a prova, como que vai ser? Mas eu acho que foi uma experiência que deu muito certo, uma coisa que nós nunca imaginamos. Imagina o tanto de papel que nós economizamos, né? Agrega valor que vem da natureza, né? O tanto é um desperdício, né? Tem aluno que pega aquela prova e joga direto no lixo ali, né? Então, assim, então são as coisas que nós estamos vivendo aí, com reuniões online, né? Muito engraçado, porque a gente faz a reunião, então, como professor, claro que a gente tem que ficar ali, né? Mostrar que a gente. Então, você aquele tanto de carinha na sua frente ali, né? E é muito engraçado, porque aí tem uns que estão com a cara fechada, outros estão com a cara, outros parece que estão no coisa. Mas, na realidade, está todo mundo ali presente, mas é bom para você observar como que nós somos, que às vezes no dia a dia é incrível falar isso, a gente não tem nem jeito de observar o outro, né? Mas é dessa forma que nós estamos nos organizando e passando por esse momento agora. E se você pudesse dar um recado agora para os alunos, para quem ainda não está aproveitando aí esse momento também para cair a ficha, para estudar, para arregaçar as mangas. Que conselho você daria agora para os alunos? Assim, né? Eu falo isso muito para eles, assim, que é ruim, que o Nerachá e tal, o Nerachá e todo mundo, eu falo, né? Ele fala, mas é ruim. Eu falei, é ruim para a gente também, mas vamos viver o momento, é o que a gente pode viver agora, não tem outra forma para viver isso. E eu falo, né? Aproveita.
faz o melhor que você pode, né? Dedica aquele momento efetivamente, sem outras coisas para tirar a sua atenção ali. Faça as coisas que o professor pede. Aproveite desse momento que você está, como se diz, né, mais imerso aí, né, nessas exigências tecnológicas e pesquise, né? Use para conversar com seus colegas. Porque antes a gente via os grupos também, de WhatsApp principalmente, mas parece assim que era só para chamar atenção, para dar um recado, para pedir alguma coisa, né? Para mandar essas mensagens que são boas também, para a gente rir um pouquinho, desanuviar. Mas assim foram criados vários grupos para trocar informação sobre as aulas, e nós, como professores, estamos participando. Outro dia eu vi uma coisa, eu vou ter que contar. Você deve ter visto também que o professor estava dormindo, aí ele acordou assustado, né? E pensou assim, nossa, será que tem algum aluno ali no corredor esperando para eu responder o WhatsApp, né? Porque você sabe como que são os alunos, né? Eles Tem. mandam uma mensagem, quer que a gente responda naquela hora. Às vezes é meia-noite, você já está dormindo, ele acha que você tem que responder naquela Oi, hora. Daniela, ia te Mas perguntar isso assim, mesmo. A Daniela está aí justamente. dando boa noite para a gente. Obrigada, Dani. Os alunos Oi, Dan. continuam com aquele imediatismo. Você faz a prova É, agora, a nota já tem que sair 1 minuto é. depois, né? Justamente. Então, eles acham assim que como as aulas agora estão remotamente, né? Eles acham que o professor está 24 horas à disposição. E não, né? Nós não estamos 24 horas à disposição, nós continuamos tendo as mesmas obrigações, né? Às vezes até mais por causa do momento. Então, é muito engraçado. Então, assim. Tem aluno que fica bravo, sabe? Mas é coisa de aluno mesmo. Então, assim, a gente tem que ter também essa questão de nos sensibilizarmos e perceber que o professor, ele é professor, mas ele também é gente, ele É, é filho, ele tem relacionamento, ele cuida dele mesmo. Então, é uma coisa muito interessante. vida, né? Mas acontece, assim, e a gente consegue contornar isso bem. Tá indo bem. Ah, então tá bom. Eu acredito assim, falar para os alunos, né? Que é estipular uma rotina, estipular É, uma organização, né? Porque já era justamente. difícil eu estudar lá na sala. Era É. muita movimento, dispersão. Então, em casa, eu Uhum. acredito que seja mais difícil ainda, né? Que crie esse A gente tem ambiente que de criar estudo, rotina. crie uma É, rotina, seja determinado, seja persistente. Tudo que você planta, você colhe. Então, vamos plantar, justamente. né? Vamos plantar correto, vamos fazer o melhor. E assim, sabe, quem é responsável por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente quer alcançar, somos nós, né? Não é o meu pai, não é meu professor, não é minha mãe, meu amigo. Então, todas essas pessoas com as quais a gente vai convivendo nesse cotidiano, elas têm interesse que a gente consiga, elas interferem, podem nos ajudar de diversas formas, mas o responsável somos nós. Nós não somos a criança, né? Que precisa que o pai senta junto ali para fazer a tarefa, que chama atenção. A gente tem que criar esse hábito, e é um hábito que envolve responsabilidade, né? Porque é uma coisa que você vai levar para sua vida inteira. E ninguém é responsável pelo seu fracasso ou pela sua vitória, é você mesmo que é o responsável. Então, o aluno precisa, né, no momento que ele está vivendo, que é diferenciado, que é inédito, ele precisou também se adaptar, porque senão a coisa passa, né? E ele vai perdendo aí pelo caminho, mais do que as dificuldades que nós já estamos vivendo, né? É porque teve essa dificuldade de adaptação dos professores, os alunos também Uhum. teve que se adaptar. Nós temos também Justamente. a questão da gestão escolar também que teve que se adaptar. Então, quando a gente fala em educação, é muito amplo, não é só o É. aluno e o Uhum. professor. Tem o aluno, o Justamente. professor, a gestão, tem todo o administrativo. Então, todo mundo teve que Isso. se adaptar, né? É. E assim, é uma coisa que eu achei interessante que cada um na sua função, né, se organizou e buscou a melhor maneira. Então, por exemplo, no começo, a própria estrutura de internet lá da instituição, né, no Unirachá, não suportou, porque imagina esse tanto de gente.
Então, assim, todo mundo entrava de uma vez, o negócio caía mesmo. Então, o Neará teve que criar, contratar lá outro tipo de rede de internet com maior velocidade, com maior capacidade. Então, assim, nós tínhamos que fazer o teste, como que seriam feitas as provas, para não todo mundo da instituição não estar fazendo ao mesmo tempo, porque o sistema às vezes não ia aguentar. Então, o que que a gente fez? A gente marcou, dividiu, agora as provas são realizadas em 2 dias. Então, assim, foi uma busca, um acerto e erro, né? De dar certo e de não dar, de todo mundo. Então, assim, a gente teve que se dedicar, igual, por exemplo, tivemos que abrir as portas da nossa casa, né? Interessante, assim, essa questão da nossa, até da nossa privacidade, apesar de que professor, acho que não sofre muito com isso, não, porque a gente já está acostumado. Mas até isso, né? Às vezes eu estou dando aula, tem alguém que fala alguma coisa lá atrás, alguém escuta, já tiveram que me chamar, né? Como já tiveram de chamar alguns colegas que têm filhos pequenos. Então, nós vamos nos organizando nesse meio. Então, assim, se você contar isso para uma pessoa que não entende a sistemática, ela vai ficar até às vezes horrorizada, né? Mas não, nós sofremos, tivemos dificuldades, tivemos, mas a gente foi aos poucos se adaptando e demos um jeito, né? Então, eu acho assim que é algo que igual eu te falei, eu bato palma para nós, né? Para nossa classe, para as pessoas, porque foi difícil para todo mundo. Mas nós estamos aí, E também, superando justamente, aos a poucos. intenção da live é essa também, Ivana, É. destacar a importância do professor, né? O Uhum. professor, ele merece ser valorizado, ele merece ter ali esse retorno também, e, Aham. e realmente, assim, às vezes ele não é, e a pessoa acha que está ali ganhando rios de dinheiro, É. e não Aham. é isso, o Ele mais está achando importante é bom de o ficar em dom. casa, né? Que ele não pode reclamar, que ele está malandrando, até isso a gente ouve, né? Essas Nós não crises. estamos, né? Foi muito difícil, é muito difícil em todos os sentidos, né? Para uns mais, para outros menos. Então, assim, é uma questão que todo mundo passou, né? Que todo mundo teve dificuldade, que todo mundo teve que se adaptar, que uns adaptaram melhor, outros não, mas é uma coisa que está todo mundo junto, né? Cada um dentro da sua realidade viveu a experiência de alguma forma, né? E teve que buscar mecanismos em todos os lugares, em todas as áreas, para passar por isso. E graças a Deus, né, a gente tem que falar nisso, que a gente está conseguindo passar, porque existem pessoas que tiveram impactos, né, de diversas maneiras na vida que foram muito piores, muito mais difíceis, né? Quando a gente pensa em perdas, né, que a gente tem medo, mas é muito triste, né? Quando a gente pensa em pessoas que perderam seus empregos, né? Quando a gente pensa em crianças que perderam lanche na escola, né? Que às vezes era uma das principais fontes de alimentação dele no dia, que é triste, mas infelizmente é uma realidade de país, né? Mas vai passar e nós vamos ter que buscar nos reerguermos aí, né? E buscar, às vezes daqui o ano que vem, quem sabe, né? A gente tem que acreditar, aos poucos nós vamos retomando, né? Essa vida normal que a gente tinha antes, né? Mas por enquanto vamos ainda, né? Buscando as formas de acertar e de fazer da melhor maneira que nós temos possibilidade. Eu acredito que nós nunca mais vamos ser os mesmos, né? Que nós vamos dar É, valor com a certeza. tudo e a todo conhecimento e a tudo que tiver disposto a gente aprender. É. A gente mudou Dar muito. valor na família, né? Que eu falo que foi até o momento da gente até conviver em família, né? Porque quanta falta de tempo que a gente viveu e às vezes alegou, é o momento da gente perceber como que é importante estender a mão para o outro, o momento da gente perceber, né, como que nossos pais são importantes na nossa vida. A gente sabe disso, mas às vezes a gente deixa as coisas passarem. No momento da gente pensar que quanto que a saúde é importante, que dinheiro nenhum do mundo vai comprar a saúde, né? Porque o dinheiro parece que está mandando no mundo hoje, infelizmente, e tem coisas que dinheiro não compra. Dinheiro não Não compra conta. saúde, dinheiro não compra caráter, dinheiro não compra amor, né? Dinheiro não compra amizade, dinheiro não compra afeto de forma alguma.
Então, acho que isso aí é inegável, né? A gente percebeu que, apesar de do mundo ser muito capitalista, que o capitalismo não dá, né, para comprar as coisas que são realmente importantes, né? Aí tem um comentário aqui, ó. Vou dar muito valor à professora dos meus filhos. Um de 5 em faixa de alfabetização e uma de 2 aprendendo cores e números. É, Realmente, as e professoras estão assim, tendo é que difícil. se reinventar, aprender É. mídias, É. aplicativos e dar atenção e carinho para essa criança em E casa tem também. professor que tem horror de câmera, né? Eu, assim, com o negócio de eu estar no EAD, não é que eu gosto, não. Eu acho que é uma coisa ainda que me causa um certo constrangimento, uma certa dificuldade. Mas no começo, né, teve professor que entrava em pânico. No começo, a gente ficava assim, nossa, aí depois você vai deixando a coisa fluir. Mas não é uma coisa legal, né? Ficar em frente a uma câmera aí para os outros é algo, né, que a gente teve que encarar É também. É uma desafiador, né? situação difícil, né? Foi. Então, assim, teve gente que sofreu muito com isso, né? Então, a gente vai, né? Vamos indo. Eu queria aproveitar, Ivana, a gente já está chegando nos 5 minutos finais. Nosso bate-papo Aham. foi tão bom, que passou tão Ah, que isso. rápido. E quero Obrigada. Foi bom agradecer. mesmo falar com você, né? Ver aqui umas carinhas aqui, apesar de eu não estar, mas algumas coisas eu consegui ler, né? Nós tivemos Pessoas assim participação que. em vários lugares do Brasil, gente Ai, de que fora do bom. Brasil também, Uberlândia, Ah, Denisa que bom. Dutra, Lucas Poppins. Tivemos sim, O Lucas, meu nossos aluno alunos. querido, né? Eu falo que ele está lá nos Estados Unidos, é uma experiência impagável, imagino, né? Quando ele voltar, eu quero conversar com ele pessoalmente, mas então, assim, a gente vê nossos alunos voando, né? Então, isso é muito legal, eu fico feliz de ver Isso que nos isso. dá mais incentivo, mais É, força para continuar nossa missão e para continuar com fazendo as pessoas certeza, não perder a esperança que vai com melhorar certeza, e que a mudança depende da gente, né? com certeza. Eu Eu acredito nisso também. queria te passar a palavra para você finalizar aí, despedir das pessoas e em Aham, breve estaremos juntas novamente se Deus e quiser. vamos em frente. Vamos em frente, vamos acreditar, né, que é possível fazer melhor, né, que é possível um futuro com mais amor, que é possível uma cidade, né, cada vez melhor, que é possível transformar a educação, né, no Brasil como um todo, que é possível, nós vamos ter eleição agora, né, votar em pessoas que realmente sejam merecedoras, sejam honestas, porque se a gente ficar só reclamando e não fizer a nossa parte, nada vai mudar, né? Cobrar das pessoas que a gente elege, porque eu acho que é muito fácil ir lá votar e depois que se dane a gente só reclamar. É papel nosso. E não aceitar nenhum tipo de injustiça, né? Não ser preconceituoso, racista, porque as pessoas são diferentes, que elas precisam ser respeitadas nas escolhas, na raça, na cultura, né? Se eu não gosto, tudo bem, eu não preciso gostar, mas eu preciso respeitar, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma educação, é uma forma de você expressar aquilo que você é. A educação não é só a escola que faz, a família é fundamental, né? O Mas a Estado, gente o precisa poder ser, público eu acho, também. até meio piegas, tem gente que fala, mas acho que a gente precisava ser mais humano, né? A gente é chamado de ser humano e quantas vezes a gente não é isso, né? A gente não é humano. Então, vamos procurar, depois dessa paulada que a gente levou, né, com essa crise dessa pandemia, porque foi uma coisa difícil para todo mundo, que a gente melhore pelo menos um pouquinho, né? Porque não é possível que nós vamos sair dessa fase e continuar do mesmo jeito. Então, a gente vamos tentar melhorar pelo menos alguma coisa na vida da gente, né? E acreditar, valorizar a escola, valorizar os professores, valorizar você ter direito a estudar, porque existem pessoas no mundo que nem direito a estudar têm, né? E fazer por onde você ser um aluno que aproveita o que a escola, né, tem de melhor, o que ela pode oferecer de melhor. Porque
como eu falei, cada um é responsável por aquilo que quer na sua vida, né? Para alcançar e fazer. Isso mesmo. Muito obrigada, Ivana. E Obrigada, que querida. Deus E te assim, abençoe, viu? Você, sua família. amém. Continue te Você dando essa também. força. Você ser essa mulher Amém. guerreira, poderosa, linda e Que maravilhosa. é isso. Você Inteligente. também. E muito obrigada pelo carinho, por ter me chamado, né? E assim, entre tanta gente boa que tem por aí, a gente sabe, então a gente se sente muito querida e gratificada, com certeza. E precisando na educação aí qualquer coisa, é só chamar que a gente dá o jeitinho de acudir e de ir, tá? E Obrigada. beijo Também para estou à todo mundo que disposição. esteve aqui, né? Presente, mesmo de longe, o meu carinho, né? A minha saudade de alguns aí, que vamos em frente, vamos acreditar, porque acho que a esperança é uma das coisas importantes para a gente seguir, né, na vida. Isso mesmo. Muito obrigada. Boa Beijo. noite. Tudo Boa de noite, bom. obrigada a você, viu? Tudo de bom também. Até Obrigada. mais. Tchau. Até. Tchau.